A longevidade é um fato relativamente recente. A nossa expectativa de vida aumentou muito nos últimos anos. Teremos uma vida longa após a aposentadoria, mas nem todos se preocupam com isso. Talvez confiando que o futuro a Deus pertence. A aposentadoria remete à velhice. Velhice remete à morte. Embora ambas sejam naturais e façam parte da vida, não é prazeroso pensar nem em uma coisa, nem em outra. Talvez essa seja a razão pela qual muitos não pensam no assunto e preferem seguir vivendo, pensando apenas no presente, dando pouca ou nenhuma atenção ao futuro. Se planejarmos a aposentadoria, podemos decidir como será a nossa velhice, como nos manteremos ativos, física, mental e espiritualmente nessa fase da vida. Afinal, estaremos aposentados e cheios de vida, com muitos anos pela frente. A pergunta que não quer calar: com que dinheiro faremos isso? Poupar para a aposentadoria é um desafio. E quanto antes estivermos dispostos a fazer isso, menor será o esforço e maiores as chances de sermos bem-sucedidos. Quem planeja tem futuro. E você deve estar pensando sobre o que deve levar em consideração nesse planejamento, não é mesmo? São muitas as variáveis a considerar e algumas delas difíceis de serem determinadas, o que aumenta muito a complexidade desse projeto. Vou começar falando da longevidade. Nossa velhice promete ser longa. Estamos vivendo mais e queremos nos aposentar mais cedo. Isso pode ser um paradoxo. O tempo da aposentadoria pode ser maior do que o tempo que passamos trabalhando. Significa que precisamos de um bom patrimônio para bancar essa que pode ser a fase mais longa de nossas vidas. Outra variável que impacta o planejamento do futuro é a inflação. Uma taxa de inflação média de 6% ao ano dobra o custo de vida em cerca de 12 anos. Ou seja, quem vive com R$5.000 por mês agora precisará de R$10.000 daqui a 12 anos para comprar a mesma cesta de consumo. Esse é um risco nada desprezível e precisa ser considerado no planejamento. O ritmo de saques é outra variável importante. Nosso patrimônio bancará nossas despesas futuras. Embora seja exatamente esse o propósito, usar esse dinheiro para viver de renda, evite sacar valores elevados nos primeiros anos, para que esse patrimônio não se esgote prematuramente. Seja prudente na hora de planejar as despesas com saúde. A longevidade não será uma bênção se não tivermos saúde e qualidade de vida. Devemos ser realistas na projeção dessas despesas. Quem gostaria de parar de trabalhar cedo, desfrutar a vida, se dedicar a um hobby ou a uma causa, sem se preocupar com dinheiro? Certamente é o desejo de muita gente. O problema é que muitos não sabem como estimar quanto dinheiro precisam guardar para uma aposentadoria confortável. Alguns trabalham muito, durante muito tempo, mais do que seria necessário, e acumulam dinheiro demais. Vão morrer ricos, com muitos bens, um patrimônio invejável e herdeiros felizes. Na contramão desse perfil estão os que vivem o presente, desfrutam de cada momento e pouco se preocupam com o futuro. Quando não forem mais capazes de trabalhar, serão forçados a reduzir drasticamente o padrão de vida ou depender dos filhos para viver com dignidade. Os que são prudentes buscam o equilíbrio e planejam a aposentadoria, procurando poupar um valor que não seja muito, que sacrifique o presente, nem pouco, que comprometa a qualidade de vida no futuro, o suficiente para viver a vida que desejam. Planejar a vida, depois as finanças, permitirá conhecer em tempo, ainda na fase dos 30, 40 anos, que capital deve ser acumulado para garantir um futuro confortável. Quero propor uma meta, um presente de você, para ser entregue aos 70 anos de idade. Dinheiro suficiente para viver mais 30, até os 100 anos de idade.
Gostou? Então vamos lá. 3 ingredientes farão o bolo crescer: a quantidade de dinheiro depositada todos os meses, o tempo de acumulação, ou seja, quando começaremos a investir, e, em terceiro, a rentabilidade desse capital ao longo do tempo. Essa última, a rentabilidade, não depende de nós. Seja conservador, pense em termos de taxa real de juros, acima da inflação, e líquida, deduzidos custos e impostos. Se errarmos nesta projeção, estaremos contando com um capital que não estará lá quando precisarmos dele. As outras duas, quanto investir todos os meses e quando começar a fazer isso, são decisões nossas. Cada um de nós decide quando e quanto vamos investir para garantir um futuro que seja sustentável. Em relação ao tempo, quanto mais cedo começarmos a poupar para o futuro, menor será o esforço. Quanto ao valor, que seja o maior possível. Não será fácil sacrificar um pouco do prazer imediato para um futuro que parece tão distante, para uma necessidade que ainda não é percebida. Mas lembre-se do propósito desse esforço. Um presente seu, de você hoje, para você aos 70 anos. Eu preciso trazer números para deixar essa meta mais tangível e ajudar a responder uma pergunta que todos devem estar pensando. Márcia, quanto preciso investir hoje para comprar uma renda mensal de R$1.000 para desfrutar durante 30 anos, dos 70 aos 100 anos de idade? Vamos lá. Com a ajuda de uma calculadora e utilizando uma taxa real de 2% ao ano, identifico que precisamos de cerca de 270 mil para permitir saques mensais de R$1.000 durante 30 anos, até que o capital se esgote. Para projetar saques mensais de 2 ou 3 mil, basta multiplicar o resultado por 2 ou 3, tá bom? A segunda pergunta é: quanto preciso poupar todos os meses para acumular os 270 mil aos 70 anos? Pois bem, utilizando a mesma premissa de juros de 2%, a resposta depende do tempo de acumulação. Ou seja, com que idade começaremos a investir para atingir essa meta. Observem a tabela e vejam a diferença. E lembrem-se de que se trata apenas de uma simulação. Quem começa a poupar aos 30 vai investir R$370 por mês. Como o tempo de acumulação será grande, será de 40 anos, investe 370 para ter uma renda futura de 1.000. Isso mesmo, resgata quase 3 vezes o valor que aplicou. Qual é a mágica? O tempo e os juros. Quem começa aos 40 anos investe 550 para sacar 2 vezes o que depositou. Nada mal. Quem começa aos 50 fará um esforço maior. Investe 918, praticamente o mesmo valor que vai sacar. Sabe por quê? Porque o tempo de acumulação será menor do que o tempo de desacumulação. Quem começa aos 60, somente 10 anos antes da data em que os saques começarão a ser feitos, terá um enorme desafio pela frente. Investe pouco mais de 2.000 todos os meses para sacar metade do que depositou. Provavelmente vai se arrepender de não ter começado a pensar no futuro quando ainda era jovem. Ufa! Quanta informação, não é mesmo? Eu adorei. Me senti como se estivesse em casa, conversando com vocês. E espero que, assim como eu, vocês tenham gostado também e aprendido alguma coisa comigo. Quero agradecer a todos que se interessaram pelo assunto e tiveram a paciência de me ouvir nesta série de educação financeira da Planejar. Espero ter inspirado vocês com minhas reflexões, provocações e argumentos. Na Planejar, temos convicção de que planejamento financeiro transforma a vida das pessoas. E sabe por que isso é verdade? Porque quando planejamos a vida e as finanças, transformamos sonhos em realidade. Fiquem bem.